Começou. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, o nosso super lançamento aí, que está todo mundo querendo saber sobre os nossos biochás, né, os nossos chás moleculares, no super lançamento que nós tivemos aí na nossa live de aniversário, a nossa live de domingo maravilhosa. E eu vi que todo mundo ficou assim super animado, super entusiasmados. Eu recebi hoje bastante perguntas. Elisângela, como que vai ser a funcionalidade? Para que serve? Como que funciona? Então, a gente vai saber tudo sobre os nossos biochás, a nossa linha BioMDT, né? Nossos chás moleculares. Por que tem esse nome? Qual que é o grande diferencial? Por que a empresa está focada agora nesses chás maravilhosos? Bom, para você que está aqui pela primeira vez hoje no nosso treinamento, para você que está acessando pela primeira vez aqui na nossa plataforma, eu sou Elisângela Lins, treinadora de produtos Maravilhas da Terra, e nós estamos aqui semanalmente com vídeos, com lives, com treinamentos, com workshops, muita coisa, muita novidade para poder trazer para você, consultor, para trazer para você informação, de modo que você consiga transmitir para o seu cliente, para as pessoas com quem você apresenta toda a nossa linha de produtos, trazer mais segurança, trazer mais confiança na utilização dos nossos produtos. E mais uma vez, Maravilhas da Terra sai na frente, com grandes novidades, com muita inovação. Eu fiquei estudando a funcionalidade de cada ativo. Hoje, na nossa live de hoje, que é uma live de 20 minutos, nós vamos falar exatamente a origem, né, dos biochás, por que chamado de chá molecular. Vamos falar especificamente de cada um, de um apanhado geral. E nos nossos próximos treinamentos, nós vamos falar exclusivamente sobre cada um dos chás, sobre cada um dos ativos, qual que é o princípio ativo, o que faz, o que não faz, para que hoje a gente tenha uma ideia, para que nós venhamos saber qual foi essa intenção dessa inovação tecnológica de chá molecular, para nas próximas lives a gente poder falar especificamente, exclusivamente de cada um deles. Outro combinado que eu gostaria de fazer com vocês, vou tentar acompanhar vocês aqui, né, pelos comentários, e eu gostaria de pedir que as perguntas fossem relacionadas sempre ao tema do nosso treinamento. Sempre buscar fazer perguntas específicas para o treinamento do dia. Quando você tiver alguma outra pergunta, lembre-se que aqui na plataforma nós temos todos os treinamentos, uma playlist com todos os vídeos gravados, com tudo que a gente já falou, de praticamente todos os nossos produtos. Então, você também pode tirar a sua dúvida aqui. Mas lembrando que agora, aqui, deixar os comentários, as perguntas mais para o finalzinho, para que eu consiga acompanhar. E aí, você já pode fazendo a sua pergunta relacionada aos nossos chás, ok? Vou atualizar para eu poder receber as perguntas de vocês. Boa tarde. Olha, muita gente está perguntando quem pode tomar o chá, quero saber sobre os treinamentos. Então, eu vou estar respondendo a grande maioria de vocês aqui no finalzinho do nosso treinamento, certo? Então, não fique chateado comigo, não fique chateado, falar, Elisângela não leu os comentários. Eu leio sim, muitas vezes não chega no tempo correto aqui da nossa live. Às vezes eu acabo a live e eu acabo vendo os comentários depois, mas eu prometo para vocês que irei responder o máximo de perguntas que vocês fizerem aqui relacionadas aos nossos biochás MDT, né, o BioMDT, que é os nossos chás moleculares. Bom, então vamos lá. A nossa linha BioMDT, né, ou biochá da nossa linha da Maravilhas da Terra, ela contempla um prêmio de blends, né? Uma mistura de ativos maravilhosos, potentes, né? É um blend de espécie vegetal que são denominadas de chás moleculares. E esse blend dessas espécies vegetais são cuidadosamente selecionadas e elas apresentam inúmeros benefícios à nossa saúde, com diversas comprovações científicas. Então, tudo que foi colocado, tudo que foi trazido pelo nosso corpo científico, existe uma fundamentação, existe um embasamento que há comprovação científica na nossa saúde.
E esta linha, né, os nossos biochás da Terra, ou os nossos bio-MDT, nossos chás moleculares, reuniu os melhores e mais potentes ativos com ação emagrecedora, energizante, ação antioxidante, diurética, desintoxicante, ação calmante, né, combate à ansiedade. Reuniu todos esses ativos com essas ações, porém em doses diárias e efetivas, com efeitos comprovados por estudos e evidências científicas. Ponto. Aí a gente já está falando exatamente sobre os nossos chás moleculares. Mas por que exatamente o termo molecular? Eu acredito que você já perguntou por que chá molecular? O que significa chá molecular? Então vamos lá um pouquinho da nossa aula de ciência, lá no período da nossa escola, um pouquinho de aula de química para a gente entender o que significa essa ação molecular. Por que a gente está falando de ação molecular? Bom, lá na nossa aula de ciência, né, nossa aula de química, a gente aprendeu que átomo é a menor partícula da matéria. E matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Logo, nós somos uma matéria, correto? Nosso corpo é uma matéria. O corpo humano, ele é formado por 7 octilhões de átomos. Né? Você já imaginou que quantidade numerosa que é essa? Então, nunca viu falar nessa expressão? Então, imagine 27 zeros à direita do número 7. É isso mesmo. Então, o corpo humano é formado por 7 octilhões de átomos e possui aproximadamente 10 trilhões de células. Com isso, no nosso corpo humano, os átomos mais abundantes, que constituem a maioria das nossas moléculas biológicas. Quais são as moléculas biológicas? Proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Os principais átomos são átomos de carbono, átomos de oxigênio, de nitrogênio, de hidrogênio e de fósforo. E eles podem se combinarem entre si facilmente, formando uma variedade de compostos. Então, uma vez que o corpo humano é constituído por trilhões de células e que são compostas, né, por 7 octilhões de átomos, que isso estruturam, né, de uma forma altamente organizada nos nossos tecidos e nos nossos órgãos, tem uma finalidade. E qual é essa finalidade? Manter o equilíbrio e a vitalidade do nosso organismo. Mas para que possa manter este equilíbrio, a gente pode dizer assim que essas células, esses átomos, essas moléculas precisam conversar entre si. O que significa isso? Isso vai acontecer, essa conversa, esse equilíbrio, por meio dos mensageiros químicos denominados hormônios. E eles podem ser produzidos por glândulas especializadas ou podem ser produzidos pelo nosso corpo. De alguma forma, haverá essa produção desses hormônios, né? São mais de 20 hormônios diferentes que são descritos, né, no nosso organismo, constituído de proteínas, de peptídeos, derivados de esteroides. O que são isso? São conjuntos de anéis de, lembra de átomos? Conjunto de anéis de átomos de carbono ligados a lipídios. Isso significa que, quando há um desequilíbrio na produção desses hormônios, vai resultar em algumas doenças. Por exemplo, vamos citar aqui diabetes, hipotiroidismo. Então, a gente precisa ter essa conversa, precisa ter essa ação molecular. Então, se o nosso corpo é formado por cerca de 7 octilhões de átomos e mais de 10 trilhões de células, quais são as moléculas? Proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e os átomos de carbono. Então, precisa ter essa junção. E, diante disso, surgiu o grande diferencial dos biochás, dos nossos chás moleculares. Todo o processo envolvido traz exclusivamente, né, a nossa empresa Maravilhas da Terra, todos os ativos que
criteriosamente inspecionados, houve todo o critério para fazer a escolha, desde a obtenção da espécie vegetal até o processo de fabricação, houve-se esse cuidado com as espécies, né, até o processo de fabricação para que houvesse algo extraordinário. O que significa isso? A padronização e a uniformização do tamanho das partículas do chá, né, do nosso chá molecular, das moléculas dos ativos presentes no nosso chá. Desse modo, vai garantir que os produtos apresentem uma completa solubilidade, sejam muito mais solúveis, muito mais rápidos, e com isso vai ter uma eficácia e uma segurança extremamente garantida. Todos esses diferenciais que nós falamos aqui, de chá molecular, a padronização das moléculas dos ativos, todos esses diferenciais foram possíveis graças a uma combinação única de compostos ativos e os processos que foram confeccionados pelo nosso corpo científico e no desenvolvimento de produtos, fazendo com que essa tecnologia molecular, que essa tecnologia, né, de biochá MDT, seja exclusividade da nossa Companhia Maravilhas da Terra. E essa inovação tecnológica não para por aqui. Então, a gente já falou de padronização das partículas, né, uniformização do tamanho das partículas, com doses efetivas, com efeito muito mais rápido, muito mais eficaz, mas essa inovação tecnológica envolve fatores que suportam esse blend exclusivo com ações benéficas comprovadas e, além disso, essa incrível linha, né, de biochás, de chás moleculares, possui ainda selos de qualidade absolutamente importantes. Selos que fazem a grande diferença, classificando como uma escolha única no mercado brasileiro. Então, não, a gente está falando de uma exclusividade, a gente está falando de literalmente de sair na frente. Faz com que os nossos biochás tenham esses selos. Quais são esses selos, Elisângela? Quais são esses selos que os nossos biochás possuem? Produto vegano, livre de açúcar, livre de glúten, livre de organismos geneticamente modificados, é completamente livre de qualquer modificação genética e não possui sabor artificial. É o sabor natural do pó dos ativos presente na fórmula. Só isso já é o grande diferencial, classificando os nossos biochás como uma escolha única, exclusiva no mercado brasileiro. E os nossos produtos, que é esse grande diferencial, além de tudo que a gente já falou? Os biochás são altamente solúveis, então é um produto solúvel que envolve comodidade, que envolve praticidade de preparo, garantindo uma maior biodisponibilidade dos compostos ativos presentes nos nossos chás moleculares. Através de quê? Da grande, maravilhosa tecnologia Bioefúsio, que vai fazer com que os chás se tornem cada vez mais biodisponíveis. Significa que esses componentes são naturalmente absorvidos pelo nosso organismo de uma forma efetiva, segura e rápida. Esse já é mais um grande diferencial. E a nova linha, né, dos nossos biochás MDT, nossos chás moleculares, apresenta chás moleculares para as mais diversas necessidades. Cada um pensado de uma forma exclusiva, com uma função específica, para que possa atender a necessidade do nosso organismo. Cada um foi pensado carinhosamente com uma determinada necessidade. Quantos são os nossos chás? Né? Quais são esses chás? Primeiramente, o nosso chá de ação emagrecedora, que favorece o emagrecimento e fornece energia. Como eu falei para vocês, nós vamos falar especificamente do que é a tecnologia, como a gente já falou, dos biochás e de cada um deles. Nos próximos treinamentos, a gente vai falar de cada um de forma exclusiva. O nosso chá emagrecedor, Samus, né? Esse chá
que contém chá verde, café verde, que contém laranja moro, que contém vitamina C e vários outros ativos. Qual a sua principal ação? Ação emagrecedora. Até gostei muito da chamada que ficou assim, emagrecer é muito mais gostoso, né? Porque ele fornece energia. A presença do café verde, por não passar pelo processo de torrefação, ele é rico em um potente ativo antioxidante chamado ácido clorogênico. O ácido clorogênico é um potente antioxidante natural que faz com que haja inibição de açúcares e dos carboidratos dos alimentos que nós ingerimos, fazendo com que o organismo busque energia para devolver ao nosso corpo lá no tecido adiposo. Com isso, ele promove a queima de gordura corporal, a queima de gordura localizada e devolve em forma de ATP, que é a energia celular. Então, você tem mais disposição queimando gordura localizada. E por agir diretamente no metabolismo de glicose, o ácido clorogênico é benéfico também para quem é diabético. Por quê? Ele faz com que iniba a enzima chamada glicose 6-fosfatase, que promove a liberação de açúcar, né, na nossa corrente sanguínea. Então, ele faz esse controle do nível glicêmico, do controle de açúcar no nosso sangue. Além de ter o chá verde também, que é o potente, né, antioxidante também, que fornece muita energia, nós temos a presença da laranja moro, muito utilizada na dieta mediterrânea. Até tem um produto no Brasil, que não convém falar o nome aqui, mas que é um produto químico que é proveniente da laranja moro. E aqui não, a gente tem a ação da laranja moro, que é rica em ácido hidroxicinâmico, que é um ácido que auxilia na eliminação da gordura corporal, principalmente a gordura abdominal, a gordura visceral, que fica acumulada nessa região aqui abaixo do abdômen, né? Aqui fica aqui nos cantinhos do nosso abdômen, que faz aquele chamado pneuzinho. Então, é o chá que vai promover esse emagrecimento. Então, Sanos é o chá que auxilia no emagrecimento, evita o acúmulo de gordura, tem ação diurética, ajuda a prevenir a retenção de líquido, tem ação termogênica pela presença, né, da cafeína, da presença do ácido clorogênico, contribui para o emagrecimento, acelerando a queima de gordura e é responsável pelo metabolismo energético, fazendo com que haja uma otimização, otimizando o controle de gerenciamento de peso, facilitando esse processo, e quando associado a uma dieta de alta ingestão de gordura, vai fazer esse controle também. Mesmo que você esteja numa dieta hiperlipídica, a presença do ácido hidroxicinâmico vai fazer com que haja essa redução, essa inibição da absorção de gorduras. Então, automaticamente, a gente vai tendo uma redução no peso. Os serenos, que traz uma ação calmante, traz uma ação natural, promove a melhora do nosso sono, do nosso bem-estar, porque ele apresenta uma composição de substâncias precursoras de triptofano. O triptofano é um aminoácido responsável pela produção de melatonina. A melatonina que é responsável para nos induzir ao sono, para trazer o sono reparador. E a melatonina, ela começa a se fazer presente cada vez a ação no nosso organismo no finalzinho da tarde, no início da noite, onde ele vai aumentando o nível de melatonina. Então, esse extrato, né, da banana com o cupuaçu presente no nosso chá serenos, no nosso biochá, faz com que aconteça a produção, estimulando a produção endógena de melatonina, faz com que o nosso corpo produza naturalmente a melatonina. E também é precursor da serotonina, que é o controle, o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pelo prazer, pelo nosso controle de humor, substância que auxilia no relaxamento, auxilia no bem-estar. Então, nos dá uma tranquilidade, combate a ansiedade e faz com que a gente possa ter um sono agradável. E algo muito importante,
quando você faz o uso do biochá serenos, ele prepara o seu organismo para a melhor absorção dos chás que você vai usar durante o dia. Esse chá serenos é o único que nós indicamos para você tomar no finalzinho da tarde para promover essa indução, né? Essa indução endógena de melatonina. Os demais você toma logo pela manhã, mas eu vou falar isso para vocês no finalzinho. Então, os chás serenos, além da presença de ativos ricos em polifenóis e antocianinas, que são super antioxidantes para ajudar a combater os radicais livres, faz com que a gente elimine e acabe fazendo com que o nosso corpo elimine esses radicais livres e a gente tenha menos situações de estresse. Outro chá molecular maravilhoso. Qual que é esse outro lançamento, Elisângela? O que a gente tem de novidade? É o Cervari, de ação antioxidante. É uma alimentação equilibrada, balanceada, né? A gente precisa ter uma alimentação equilibrada e balanceada para que a gente possa manter os nossos níveis de saúde, né? Os nossos níveis do nosso organismo extremamente saudável, aumentando a nossa disposição, o nosso bem-estar. Mas muitas vezes a gente não consegue ingerir ou ter todos os nutrientes necessários para que a gente tenha essa vida saudável. Por isso que veio esse maravilhoso chá Cervari. Essa formulação foi cuidadosamente desenvolvida para nos fornecer substâncias necessárias para manter o nosso corpo extremamente saudável. A partir de quê? Da presença de diversas frutas e vegetais pelo processo, né, da técnica de secagem que preserva os seus nutrientes. Então, a secagem que foi feita a esses vegetais, essas frutas, garante como se você estivesse se alimentando da fruta in natura, recebendo toda a ação das antocianinas, dos polifenóis totais, de tudo que vai te auxiliar para combater os radicais livres. Então, é um chá que promove o rejuvenescimento celular, que previne o envelhecimento precoce, é o chá que renova as nossas células. Lembrando no treinamento que eu falei aqui anteriormente, quanto mais a gente usar antioxidantes, mais eliminação de radicais livres do nosso organismo. O outro maravilhoso chá é o chá Mélios, né? Um chá pensado exclusivamente para as mulheres. Possui ação antioxidante, possui ação embelezadora também. Promove a saúde feminina a partir de substâncias que foram cuidadosamente selecionadas para a funcionalidade do organismo feminino, para atender às necessidades da mulher. Apresenta um blend de vitaminas que vai auxiliar na manutenção da saúde cardíaca, assim como substâncias antioxidantes no combate dos radicais livres e na prevenção do envelhecimento precoce. Auxilia também na melhora do fluxo sanguíneo, favorecendo a produção de energia, dando muito mais disposição para as nossas atividades diárias, faz com que aumente a nossa disposição até mesmo quando a gente tem as nossas tarefas do nosso dia a dia, para que a gente não entre naquele estado de estresse, de acúmulo de atividades, faz com que você consiga ter uma melhor cognição, uma melhor concentração e o desenvolvimento daquilo que você está proposta para o seu dia. Então, é algo pensado, né, nas mulheres que são multifuncionais. E a presença da niacina, que é uma vitamina do complexo B, desempenha um papel muito importante no metabolismo energético, na reparação do nosso DNA. Então, é um chá pensado exclusivamente para as mulheres. E também foi pensado no ímpeto, que é uma força e vitalidade masculina. Um chá molecular, um biochá solúvel, pronto, preparado, né, só para você dissolver ali, preparar para o seu dia a dia, pensado nos homens. Promove a saúde masculina a partir de substâncias também criteriosamente selecionadas para o organismo e a necessidade do homem. Apresenta um blend de minerais que são extremamente essenciais para a saúde masculina, promovendo a resistência muscular, garantindo um bom funcionamento do sistema nervoso, um bom funcionamento dos músculos. Sua formulação contém substâncias capazes de manter os níveis adequados de testosterona
e também a fim de promover a virilidade e a disposição. Auxilia também em problemas de disfunção erétil, também promove o apetite sexual. Então, é um produto pensado exclusivamente para os homens, né? A gente sabe que o homem precisa dessa força, muitas vezes trabalha num trabalho pesado, então precisa dessa necessidade de minerais e dessa disposição. Então, foi um chá pensado exclusivamente para os homens. E finalizando, o nosso chá Arnes de ação energética. É o chá que promove a energia. Ele foi pensado para te dar disposição. Um blend especial que estimula a nossa digestão, promove a circulação sanguínea, é um excelente estimulante para o nosso metabolismo, para acordar o nosso metabolismo, auxiliando no processo de purificação e eliminação de toxinas. Então, ele promove a desintoxicação do nosso organismo. E de todos os benefícios, ele promove no nosso organismo, o maior de todos eles é a sua ação termogênica. Então, ele, no mesmo passo que ele dá essa energia, ele está queimando gordura corporal. Quanto mais gordura, a gordura corporal armazenada é o combustível de queima para fornecer energia. Então, são vários chás, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua qualidade, cada um pensado de maneira carinhosa para atender às nossas necessidades. Antes de olhar a pergunta de vocês, Elisângela, quantas vezes ao dia eu devo tomar? Uma única dose ao dia. Lembra que as nossas doses são padronizadas e há a uniformização do tamanho das partículas pensadas de uma única dose diária. Com exceção do chá da noite, todos os demais chás você vai poder consumir logo pela manhã. Não há necessidade de ser em jejum. Pode ser quente, pode ser com água fria. É uma medida do pó, não uma medida do chá, que vem o scoop, ou 5 gramas, né? Lembra que eu comentei, muita gente pergunta qual que é a correspondente, eu sempre gosto de mostrar esses copinhos aqui também, de repente você perdeu o seu medidor, aqui onde marca 5 ml, 5 gramas do pó do chá em até 150 ml de água quente ou frio da sua preferência, consumidos logo pela manhã. O seu organismo já vai estar suplementado, recebendo a ação de todos os ativos para que você possa ter um melhor aproveitamento ao longo do dia. O chá que a gente vai, que é o Serenos de ação calmante, ele é indicado para você tomar no finalzinho da tarde, logo no início da noite, para que você receba a ação do triptofano natural, fazendo essa indução de melatonina e você tranquilo, um sono reparador. Não é um chá que provoca sono. Não significa que você vai tomar e vai ser um sonífero. Não, ele vai preparar o seu organismo para ter um sono reparador. Então, uma única dose diária é o suficiente. Ok, pessoal? Quanto tempo, Elisângela, de tratamento? Um produto tem 100 gramas. Nós vamos utilizar 5 gramas diário, então a gente tem produto para utilização de 20 dias de tratamento. Agora eu vou olhar as perguntas de vocês aqui e tentar responder em tempo hábil aqui. Não vou conseguir responder todas, mas eu acredito que a grande maioria. Pessoal, lembrando que perguntas que estão relacionadas aos outros produtos eu não vou responder aqui para vocês, que a gente tem os treinamentos prontos, certo? Só sobre os nossos biochás. Pessoal, dando. A Kátia pergunta se ele vai substituir algum chá. Ele veio para somar, ele veio para trazer praticidade à linha dos biochás, né? A gente sabe da ação emagrecedora, de todas as ações que nós falamos aqui, energizante, antioxidante, mas veio para somar com a linha da Maravilhas da Terra. Pessoal pedindo muito sobre o USB, mas nós estamos falando hoje sobre os biochás.
Com relação a, especificamente, sobre cada um dos chás, como eu falei aqui no treinamento para vocês, depois eu vou preparar, além do treinamento, um vídeo exclusivo de cada um dos chás. Deixa eu verificar se tem mais alguma pergunta aqui. Quem tem problema de pressão alta pode tomar todos os chás? Pode fazer o uso dos chás, lembrando que pessoas que têm algum tipo de doença crônica, né, que faz uso de medicamentos, sempre é importante procurar o profissional habilitado antes de iniciar ou modificar qualquer tratamento. Eu sempre oriento isso. Todos os pacientes, todas as pessoas precisam informar ao seu médico, a pessoa que está lhe atendendo, antes de você fazer o uso de qualquer produto. Por mais que nós trabalhamos com produtos naturais, com alimentos, mas nós devemos manter essa conduta de informar ao profissional responsável. Deixa eu ver. A Joilce Lima, as pessoas que são magras, né, devem tomar qual chá? Lembra que eu falei que cada um tem uma especificidade? Então, eu não quero emagrecimento, mas eu quero energia, eu quero disposição, eu quero uma boa noite de sono. Aí você vai escolher qual o melhor chá para você oferecer. O Lucas pergunta, paciente renal pode tomar qualquer um desses chás ou cápsulas? Lucas, pessoas que possuem pacientes com algum problema renal, é importante procurar o seu médico, porque existe uma quantidade de líquido que essas pessoas podem e devem seguir essa recomendação para tomar. Então, é importante seguir a recomendação do médico para fazer essa introdução dos chás dentro da quantidade de água ao dia, mas é importantíssimo sempre informar ao médico antes de iniciar. Lembrando que as nossas doses de todos os nossos produtos são baseadas em indivíduos adultos. Tem pergunta aqui se criança pode tomar. São pensados a partir de pessoas a partir dos 18 anos, gestantes, lactantes e crianças. Não devem fazer uso do produto. Primeiramente, por exemplo, o chá Sanos, que é de ação emagrecedora. O bebezinho, né, tanto na barriga da mamãe quanto no que está sendo amamentado, ele precisa dos nutrientes do leite. Então, são nutrientes que vão ser inibidos quando você toma um chá emagrecedor. Então, não é indicado para gestantes, lactantes, assim mesmo como no desenvolvimento da criança. Deixa eu ver aqui. Respondi aqui, né, Nathalie, para você com relação a crianças. Crianças a gente não indica, porque as nossas dosagens são adultas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual o diferencial dos chás originais para esses? A tecnologia, a comodidade, a praticidade, tudo que nós falamos aqui no início do treinamento. Se por acaso você perdeu, Silvânia, depois assiste de novo aqui o vídeo que no início eu falei por que ação molecular, né? Que existe uma padronização, uma uniformização das partículas dos ativos, que a ação é muito mais rápida, muito mais eficaz, tem maior solubilidade, tem praticidade, tem vários outros benefícios que nós falamos aqui no início do treinamento. Bom, pessoal, sem mais delongas, depois eu respondo vocês aqui nos comentários. Nós teremos os próximos, fiquem tranquilos que os nossos próximos treinamentos a gente vai falar especificamente sobre a ação de cada um dos chás, forma de uso, lembrando, uma única dose ao dia você já está suplementado, recebendo a ação dos ativos para que receba os benefícios, certo? Nos próximos treinamentos, a gente vai falar especificamente sobre cada um dos chás, ok? Muito obrigada pela presença de vocês, parabéns mais uma vez por vocês estarem conosco aqui nos nossos treinamentos, fico muito feliz com o carinho e com o feedback que eu tenho recebido de vocês. Uma ótima tarde, que Deus abençoe a todos. Até mais.